Desisto da programação. É isso que muitos programadores da área estão dizendo em voz alta, ou apenas para si mesmo. E o número só cresce. Burnout, automação, pressão por produtividade, perda de propósito. Não é só sobre escrever o código, é sobre sobreviver nesse ecossistema. Hoje vamos falar por que tantos desenvolvedores estão desistindo da área de programação e o que isso revela sobre o futuro da nossa profissão. Com a popularização das IAs, muitos novos desenvolvedores acreditaram que programar se tornaria mais fácil. Bastaria escrever um prompt e os projetos já estariam prontos. Achou errado? Mas a verdade, galera, é que IA não substitui fundamentos. Ele apenas amplifica o hábito dos desenvolvedores, dos programadores. Se ele escreve um código confuso, a IA vai acelerar isso. Se tem estrutura, clareza, propósito, a IA colabora. E é aí que muitos enfrentam a frustração. A tecnologia avança, mas a base continua frágil. Uma das maiores causas, dessa frustração entre os desenvolvedores é o excesso de esforço sem foco, refatorações eternas, integrações desnecessárias, adoções de frameworks que nem se encaixam no projeto. Qual o resultado disso? Códigos pesados, projetos inchados e a falta de entrega real. Sem uma visão clara, os desenvolvedores trabalham muito, mas não evoluem. E aos poucos, aquilo que era entusiasmo vai virando exaustão. Existe uma obsessão pelo novo. A cada semana, uma nova biblioteca, um novo padrão, novo hype. Mas o que realmente diferencia um bom programador é o propósito. Quando o foco está em resolver um problema real. Quando isso acontece, o código deixa de ser performance e vira solução. E isso daí é percebido pelo mercado, tá? Os desenvolvedores com propósito não brilham pelo setup, mas pelo impacto. O mercado valoriza o mínimo bem feito e não o exagero técnico. E muitos desenvolvedores estão percebendo isso tarde demais. Muitos evitam olhar para trás. Projetos antigos viram motivo de vergonha, mas também viram armadilhas, tá? Sem o aprendizado real, os erros se repetem. A ausência de testes, documentação, boas práticas, ela cobra um preço. O histórico de um programador não precisa ser perfeito, mas ele precisa mostrar evolução. E aquele negócio, galera, quem ignora o passado, carrega ele para o futuro, tá? Outra coisa, galera, ser atualizado é importante, tá? Mas confundir o popular com o necessário tem afastado muitos desenvolvedores da produtividade. Aprender uma tecnologia só porque ela está em alta, sem avaliar se ela resolve um problema real, tem custado tempo, energia e resultados. O foco precisa voltar para a efetividade, galera, e não para a tendência. Quem depende demais, galera, de assistente de código pode parecer confortável, mas tira o desenvolvedor da autonomia de pensar, decidir e criar com liberdade. Como eu já disse, as ferramentas devem auxiliar e não substituir o raciocínio. E quanto mais clareza o profissional tem disso, menos ele precisa depender de uma ajuda externa, tá? Isso vai se refletir num código limpo, sólido e confiável. Muitos ainda acreditam que agradar o cliente é aceitar tudo, toda mudança, todo pedido, toda ideia, mesmo que prejudique o produto. Mas os clientes não querem submissão, eles querem clareza, querem argumentos, eles querem limites técnicos e justificativa, com justificativa. O desenvolvedor que sabe dizer não de forma estratégica é visto como um profissional. Outra coisa, comentários ajudam, claro. Mas quando o código precisa de explicações para ser entendido, o problema não é a ausência de comentário, é a ausência de clareza. Nomes bem escolhidos, funções bem separadas, fluxo simples, isso sim é um código respeitável. O resto é uma gambiarra enfeitada. E aí quando um desenvolvedor se entrega tanto a um projeto que ele esquece de estudar, crescer ou simplesmente viver, aí é o fim mesmo. Frustração. Projetos precisam desafiar e não destruir. A programação, galera, programar deve ser uma parte de uma vida equilibrada e não um substituto dela. O que nós estamos vendo não é uma fuga da programação, é uma recusa ao excesso, à pressa, à cultura do código sem propósito. E se tantos profissionais estão pensando em desistir, talvez seja a hora de mudar a forma como o mercado está tratando essa profissão. Porque a programação não está morrendo, galera, pode ter certeza disso. Mas a forma como estamos praticando, ela talvez precise renascer.
E se isso que eu falei fez sentido pra você de alguma forma, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.